quero ler uma breve passagem, algo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Confesso que eu estou aqui plenamente na dependência do Espírito Santo, mas eu não posso deixar de trazer. O Senhor me fez lembrar neste dia de 3 mulheres que foram curadas pelo Senhor Jesus. E eu sei que o Senhor está derramando a partir de hoje, no nome de Jesus, uma cura na nação brasileira, na igreja brasileira. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 13, versículo de número 10. Aliás, vai comigo antes de Lucas 13, vai comigo em Lucas 8, versículo 40. Lucas 8, versículo de número 40. Nesse texto nós vamos ver 2 mulheres em situações diferentes. E profeticamente, eu estou aqui hoje puramente na unção profética. Eu quero declarar essa palavra sobre o Brasil, sobre a igreja brasileira, e declarar no nome de Jesus que isso está acontecendo nesse tempo, nessa estação. Lucas 8,40 diz assim a palavra de Deus. Você encontrou? Amém? Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, diga comigo, única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. E estando Jesus a caminho, então preste atenção, Jesus estava a caminho da filha de Jairo. Olha o que aconteceu. A multidão o comprimia. Versículo 43. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por detrás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Você pode dizer glória a Deus? E Jesus perguntou: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curado. Então ele lhe disse: filha, a sua fé curou você, vá em paz. Então Jesus ainda estava falando e chegou alguém da casa de Jairo e o dirigente da sinagoga e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim: não tenha medo. Olha para o outro para ele não ficar com o ciúme e fala: não tenha medo.
Onde eu parei? Versículo 50. Você está acompanhando comigo, irmão? Amém? Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Você crê nessa palavra? Amém? Senhor, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu servo. Nós sabemos que de mim mesmo, Senhor, eu nada posso fazer, não tem nada de bom para oferecer para o teu povo, mas a tua palavra é suficiente para tocar os nossos corações. A tua palavra é suficiente para tocar o nosso espírito, que nós precisamos não só nessa noite, mas para esse tempo. Assim como foi relatado aqui nesse texto tantas vezes, nós precisamos tocar em Ti, ou ser tocado por Ti. Que o Senhor, com a Tua graça e com a Tua misericórdia, apesar de todos os percalços, de todas as distrações, de todo o barulho que nos rodeia, que o Senhor possa nos tocar nessa noite. Nós carecemos, nós dependemos, nós precisamos do Teu sobrenatural. Espírito Santo, toma as rédeas, Senhor. O Senhor já é o dono, o Senhor desta igreja. Toma as rédeas desse culto, conduza com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Você crê nisso, amém? Eu perguntei se alguém estava visitando. Eu acho que ninguém, só uma moça, uma menina levantou a mão. E eu te digo por quê. Porque essa noite não é uma noite para quem não tem entendimento espiritual. Essa noite é uma noite onde o Senhor quer falar com o seu povo. Eu sei, e eu poderia abordar dentro desse texto formas bíblicas, um passo a passo, para que você seja curado, para que você seja liberto. Mas eu quero colocar isso de lado hoje, e eu quero dizer sobre o que está acontecendo, e sobre o discernimento profético que o Senhor me traz a respeito da igreja do Brasil e a igreja das nações. Sabe, irmãos, eu posso ser sincero aqui, abrir meu coração para todos vocês, amém? Embora a gente esteja filmando esse culto, eu quero falar de algumas coisas. Eu acredito que agora que tudo está resolvido, vamos ser sinceros, quem que não estava aguentando mais ouvir sobre política? Eu, irmão, eu já estava extasiado, eu já estava assim, estagnado, aliás, não aguentava. Instagram, política, eu espero que isso passe em nome de Jesus. Mas ouviu-se falar muito sobre perseguição. Se um lado ganhasse, ia acontecer perseguição. E eu, sinceramente, eu, Lucas, eu não acredito que vai ser tão simples assim. Eu acredito que vai haver perseguição, não por parte de um partido, de um governo, mas está escrito na palavra que a igreja nos últimos dias seria perseguida. Agora, e eu quero dizer que o meu discurso aqui hoje não é porque o Lula ganhou. Se fosse o Bolsonaro, eu ia dizer a mesma coisa. Eu disse para o Iago que eu ia dizer a mesma coisa. Muitos desses dias ficaram alvoroçados,
ficaram empolgados, entusiasmados. Muitos desses dias aproveitaram o seu espaço nas redes sociais, nos grupos, nas famílias, para demonstrar o seu apoio político, para demonstrar a sua escolha. Só que não há nada de errado nisso, desde que você tenha o mínimo de entusiasmo que você teve para falar do Bolsonaro ou para falar do Lula, para falar de Jesus. E eu quero falar algo muito triste que aconteceu nessas eleições. E como um ministro, um sacerdote, eu tenho me humilhado e pedido ao Senhor misericórdia. Muitas pessoas se moveram apenas por uma eleição. Muitas pessoas se moveram apenas pela escolha de um presidente. E o que eu tenho tentado, igreja, de todas as formas, dizer a vocês, como eu preguei tantas vezes nesses últimos domingos, que os nossos olhos não devem estar nessa terra, os nossos olhos devem estar na eternidade. E eu penso que quando você demonstra um argumento, a igreja vai ser perseguida, se você votar nesse candidato, a igreja vai ser perseguida. Se tem algo que a igreja de Jesus não deve temer, é a perseguição. Você nasceu, irmão, para morrer. A Bíblia que você deveria ler, muito mais do que você lê, diz que você já está crucificado com Cristo, e que agora não vive mais você, mas é Ele que vive em você. Você só tem uma Bíblia, um pedaço de papel ou um aplicativo na sua mão, porque homens e mulheres foram mortos. A gente gosta de romantizar e colocar de forma poética. E nos últimos dias surgiu uma canção que diz: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. E eu te falo, cantar isso é muito fácil. Eu queria saber se alguém aqui, e se eu teria estômago para ver uma criança ser comida por um animal feroz a olho vivo. Como eu já li aqui alguns relatos de homens que foram mártires e que à beira da morte disseram: eu não abro mão de servir ao meu Senhor. Se é pelo governo do PT, ou se é pelo Partido Comunista Chinês, ou se é pela Rússia, ou se é pelos muçulmanos, ou se é pelo anticristo, ou se é por qualquer outra instituição que vai vir a perseguição, eu não sei. Mas eu sei que um dia ela virá. E se eu tenho uma perseguição antes dela chegar, quanto mais no dia que ela vier. Olha aqui para mim. Cristão que teme a morte, cristão que teme ser perseguido, precisa rever o molde de cristianismo. Você não serve a um Jesus paz e amor, ou sim carinhoso. Você serve a um Jesus que morreu nu, dilacerado, sangrou cada gota do seu sangue, para que todos vissem. Sem romantizar agora a morte de Jesus, você serve a um Jesus que disse aos discípulos: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. É para essa igreja que o Senhor está falando hoje. É para você, cristão, é para mim, como sacerdote, como ministro. E eu sei que eu não tenho relevância nenhuma ainda nessa nação, mas como voz profética, eu não preciso ter relevância nas redes sociais, desde que eu tenha relevância nos céus. E eu sei o que eu tenho construído nos céus. E eu, como voz profética, quero declarar que chegou o tempo da igreja entender a sua identidade. Quem estava no herésio que teve na semana passada, de alguma forma, irmão,
missão era trazer identidade de quem nós somos. Nós não somos um povo acuado, medroso. Nós não somos um povo intimidado e tímido. Nós somos o exército do Senhor nessa terra. Nós não tememos a morte. Quem sabe, eu não sei, não posso dizer isso, mas quem sabe, Deus não permitiu com que o Lula fosse eleito, para nos ensinar a depender só de Deus e não de homens. Quem sabe? Como eu disse, eu não acredito que vai vir imediatamente uma perseguição como a que os nossos irmãos da primeira igreja sofreu. Eu não acredito que vai vir isso agora. É uma crença pessoal. Não analisei a palavra para dizer isso. É só algo pessoal mesmo. Eu não acredito. Mas que o mundo todo está sendo regulamentado pela mesma ideologia, o mundo todo, com muita clareza. Você pode ver que o Brasil era um dos poucos países de direito. Era um dos poucos países de direito. A última barreira para que houvesse uma unificação, um governo global, que é o que o livro de Apocalipse ensina, foi derrubado. Agora, dizendo isso, e tendo entendimento que você tem compaixão de mim também como pastor, de estar abrindo meu coração, que você vai entender com bons ouvidos, amém? 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 Amém. Eu quero trazer seus olhos para esse texto. Esse texto ele fala, na minha visão, de duas igrejas, de duas gerações da igreja. A primeira geração é a mulher que estava com fluxo de sangue, que a Bíblia chama, e na sua tradução mais atualizada, de uma hemorragia. Essa é a igreja que veio antes de nós. Essa é a geração da igreja que antecede a nossa igreja. É uma geração de crentes que precisavam se esforçar muito mais para sentir a presença de Deus. Irmãos, não sei se você sabe, mas hoje acontecem muitas curas, milagres. Antigamente não era tantos milagres e curas que aconteciam. Era uma igreja que muitas vezes tinha que se esforçar, lutar contra tantos desafios. Só para você ver, na tecnologia, hoje eu posso pregar aqui, a gente às vezes fica, apreensivo quando um equipamento desliga sozinho e tal. Mas antigamente, e eu não quero condenar a sua idade, os pastores eles tinham que pregar igual um leão acorrentado. Por quê? Porque eles tinham um microfone com fio. Não olha para o lado agora, irmão, para não condenar a idade. Mas quem já frequentou uma igreja assim, que o pastor pregava? Isso é de antigamente. Se você está levantando a mão, você, pelo menos uns 30 você já... Não, Samuel. Nós cremos, viu? Eu estou dizendo de um desafio. Já é difícil pregar com esse microfone aqui solto, irmão. Hoje ainda tem aquele assim que faz um fiozinho assim, chique demais. Mas antes os desafios eram muito maiores. E sabe o que acontece? Deus, a glória de Deus não era derramada de forma tão fácil, era custoso. Assim como o esforço que aquela mulher teve que fazer, imagina, gente, uma multidão de pessoas cercando Jesus, e aquela mulher tem que entrar, ela tem que ir. Antigamente as pessoas, elas tinham que jejuar, elas tinham que subir no monte, elas tinham que orar horas e horas e horas, para sentir uma pequena faísca do fogo da glória de Deus. Era um esforço. Isso quando pastores de forma errada tentavam comprar a unção. Como assim, pastor?
O pastor muitas vezes não tinha uma vida no Espírito, mas ele conhecia alguém que tinha. Eu estou falando da igreja do tempo das cruzadas evangelísticas. Não é errado, mas de uma certa forma, eu como homem de Deus não posso terceirizar o serviço do altar da minha igreja. E muitos homens, essa igreja é uma igreja que gastou tudo que ela tinha, tentando curar a hemorragia, o sangramento, o fluxo de sangue. Está falando de um útero que está ferido e que não gera. Uma mulher que tem sangramento, só quem já passou por isso sabe como é terrível. Dia após dia você vê aquilo não parar. E se você ainda tem o sonho de gerar algo no útero, no seu ventre, você saber que aquilo ali provavelmente é um sinal de que você não é fértil. É uma igreja que foi curada por causa de homens que se esforçaram, que foram e chegaram e conseguiram tocar as vestes de Jesus. Essa igreja foi curada. Essa igreja, ela teve a sua capacidade de gerar filhos espirituais restaurados. Quem está me entendendo aqui? Mas fique tranquilo, você não faz parte dessa geração. Talvez você viva essa geração. Você faz parte da geração da igreja que está representada pela filha de Jairo, uma criança de 12 anos que estava morta e ela não tinha como ir até Jesus. Irmãos, eu olho para mim, eu olho para vocês, eu olho para os desafios que nós temos. Eu não tenho problema com autoestima, mas diante de Deus, a coisa que eu mais falo com o Senhor é: como que o Senhor pode me usar para algo relevante nessa nação? Eu sou uma criança, eu não tenho capacidade. Mas sabe, essa igreja, que é a igreja dessa geração, apesar dela estar sendo considerada como uma igreja morta, e muitos gostam de bater nessa igreja, muitos gostam de rir de homens que se levantam para falar: essa é a igreja que está nascendo dos últimos tempos. Muitos gostam de desacreditar, de assinar o óbito dessa igreja. Muitos gostam de bater nessa igreja. Por isso que eu não bato. Eu respeito cada denominação, cada pastor, cada igreja. Pode ter 2 membros da igreja, eu respeito, porque eu sei que quando uma igreja é dada como morta, é aí que o Espírito Santo entra e faz algo sobrenatural. Essa igreja ela não tem condições de ir até Jesus. Eu não tinha condição de ir até Jesus. Eu não tive um pai para me mostrar o caminho. A minha mãe não era responsável quando ela me gerou. Eu não tinha como ir até Jesus. Jesus, ele foi ao meu encontro. Muitos aqui estão como eu e são como eu. São uma exceção na árvore genealógica da sua casa, da sua família. Se você pega a minha história e se você pega a sua história, quantos crentes avivados existiu na sua família? Sabe por quê, irmão? Não foi um pai e uma mãe que te levou para o altar. Foi o Senhor Jesus que foi ao seu encontro e Ele te resgatou, Ele te puxou. Essa é a igreja desse tempo. É a igreja que foi alcançada milagrosamente. Sim, pais espirituais como Jairo, sim, foram intercessores, intercederam por nós. Mas eu quero que você lembre aí como que Jesus te achou. Cara, quando eu lembro disso eu me emociono, porque eu estava longe de Deus, eu estava perdido, eu estava querendo me afundar no pecado, eu estava num réveillon, numa praia, rodeado de pessoas fazendo sexo ao ar livre, enchendo a cara da droga, da bebida, e o Senhor, no meio de toda a podridão, a mais podridão que poderia existir, Ele foi lá e me encontrou, Ele foi lá e me disse: levanta-te, 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 menina, levanta-te,
é esse povo que ainda é novo. Quem que já cometeu erros na adolescência e se arrepende? Levanta a mão. Se você não cometeu erro na sua adolescência, é de outro planeta. Essa igreja que muitas vezes fere um ao outro. Essa igreja que muitas vezes é iludida por palavras de homens maldosos. Por quê? Porque essa igreja tem 12 anos. Essa igreja, ela não sabe muito bem. Ela tem uma noção. Você, igreja, nós, igreja, nós temos mais ou menos uma noção. Mas na semelhança de uma criança de 12 anos, nós não sabemos muito bem. Mas lembra de você quando tinha 12 anos? Você achava que sabia? Você achava que sabia? Tudo. Aí de quem te contrariasse com 12 anos. Muitos chamam essa fase de aborrecência. Mas eu quero profetizar. Nós temos gerado isso. Por mais que muitas vezes a olho nu a gente não enxerga isso ainda. Mas eu quero profetizar que Deus está levantando adolescentes cheios do Espírito Santo. Meninos e meninas de 12, 13, 14, 15 anos, 16 anos, que vão ser encontrados pelo Senhor, como aquela filha de Jairo, que vão ser tocados pelo Senhor. Sabe, se a igreja dos nossos antepassados, se eles tiveram que se esforçar, se eles tiveram que se arrastar para tocar em Jesus de maneira diferente. Eu lembro, a minha avó, ela foi fundadora da igreja que nos gerou. E a minha bisavó foi fundadora da igreja mais antiga do Vale do Aço, Big Self, primeira igreja batista de Coronel Fabriciano. E eu lembro da minha bisavó contando como que era na época dela ir para a igreja. Hoje, irmão, hoje é moleza. Hoje você tem um WhatsApp. Hoje você manda uma mensagem para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você passa aqui em casa? Ou então você pede um Uber, um iMob. Ou então você tem carro. Aleluia. Se você não tem, eu profetizo que Deus vai te dar um carro. Vai ser a condução do amor. Você vai arrastar o povo, vai colocar a gente dentro do carro para levar para a igreja, amém? Mas naquele tempo não tinha isso. E a minha bisavó, ela falava, né? Hoje ela está muito, muito debilitada. Como que era difícil. Ela e os 13 filhos que ela tinha, levar todo mundo para a igreja. Porque era uma geração que tinha que se esforçar muito. Se esforçar muito. Se esforçar muito. Já a nossa geração, vocês sinceros, qual o esforço que você fez para estar aqui? O maior esforço que você teve foi escolher uma roupa e mandar mensagem para alguém, ou então pegar o seu carro e vir. Por quê? Nós somos uma geração, nós somos de uma geração da igreja que Jesus vai ao encontro. E sabe, não sei se você já se perguntou assim, eu sou pastor e eu me pergunto, por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor me ama tanto? E essa pergunta, ela há de ser respondida nesses próximos anos. Ouça, olhe para mim. Com uma voz profética, eu estou dizendo e declarando, nos próximos 4 anos, igreja, nos próximos anos, você não vai se perguntar mais por que Deus te escolheu. Você vai se levantar e exercer o seu chamado, porque você vai entender a sua verdadeira identidade. Sim, eu creio nisso que eu estou pregando. Eu creio. O nome desta igreja não é igreja remida à toa. Sabe o que a igreja remida significa? A palavra remissão significa resgatar o valor original. Quando Jesus morre na cruz, o sangue dele veio para remir os nossos pecados. Sabe por quê?
Porque os nossos pecados, os seus pecados, os meus pecados, trazia separação entre o homem e Deus. O que Deus construiu no jardim, uma comunhão perfeita, uma harmonia perfeita, foi deturpado por causa do pecado. E agora Jesus precisava vir e pagar com um preço de sangue, uma oferta de remissão, para resgatar o valor do jardim que foi perdido. E é nisso que eu creio. É nisso que essa igreja crê. Que nesse tempo está nascendo não só uma igreja remida com um CNPJ chamado Igreja Remida, ou uma placa chamada Igreja Remida, mas o que nós queremos dizer, quando alguém te pergunta de qual igreja você é, diga com autoridade: eu sou da Igreja Remida. Ah, pastor, você está falando que a gente tem que ter orgulho da idade? Não, eu estou te falando que quando você diz que é da Igreja Remida, você não está dizendo só de um lugar onde você se reúne com seus irmãos. Você está dizendo a identidade, a igreja que está resgatando o seu valor original. A igreja que foi comprada com o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. Sim, essa igreja, que é uma igreja que está morta para alguns, mas que está só esperando o toque de Jesus. Você estava morto até Jesus te tocar. Você estava morto até Jesus te encontrar. E quando Jesus ressuscita aquela menina de 12 anos, o que ele fala? Dê algo de comer para aquela menina. Os próximos anos, e é por isso que eu disse que nós vamos estudar a palavra, nós precisamos comer da palavra de Deus. Nós precisamos fazer profeticamente aquilo que Deus nos pede. Não se sinta confuso se Deus te pedir coisas loucas, se Deus te pedir coisas que você nunca viu. Não se sinta maluco, não se sinta doido, não se sinta confuso, porque Jesus fala que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então nós vamos comer de dois tipos de alimento nesses dias. Diga comigo: palavra de Deus. Mais forte: palavra de Deus. E fazer a vontade do Pai. Diga comigo: fazer a vontade do Pai. Olhe para sua mão, finge que tem aí na sua mão dois tipos de alimento: a palavra de Deus e fazer a vontade do Pai. Agora você vai olhar para o seu irmão e vai falar: você está servido? Vamos comer junto disso? Uma igreja e uma geração da igreja precisou se esforçar para tocar Jesus, para ser curada, para que aquele ventre que estava sangrando e não podia gerar, voltasse a gerar. Jesus a curou. E agora uma nova geração, uma igreja de 12 anos, entre aspas, que ainda não sabe muito bem a sua identidade, que ainda não sabe muito bem a sua origem, mas que recebe o toque, que recebe a presença, a glória, que recebe o milagre. Eu te pergunto: morto pode clamar? Morto pode clamar? Não. Deus quer te usar como Jairo, para que você seja uma voz por aqueles que estão mortos lá fora. Sabe por quê? Porque uma parte dessa igreja, representada pela filha de Jairo, já está aqui. Se você cresce nisso que eu acabei de falar, você dá uma glória a Deus. Eu vou repetir, vou voltar. Uma parte dessa igreja, representada pela filha de Jairo, ressuscitou e está aqui hoje. Mas a grande maioria dessa igreja ainda está morta lá fora, esperando um Jairo que vá até Jesus e fale: minha filha está morta.
Coloca a mão sobre a tua barriga agora. Mesmo que você seja homem, a Bíblia diz que você tem um ventre espiritual, você tem um útero espiritual. Mesmo que você seja homem, espiritualmente, Deus te deu capacidade para gerar. Ouça o que eu vou te dizer aqui agora. Feche seus olhos. O Espírito Santo me mostra fogo no ventre de cada um de vocês. E uma capacidade para gerar filhos espirituais. Alai Potomianas. Ou você acha, igreja, que eu fiz nessa fase gestações e nascimentos por algo natural e espontâneo? Não. Tudo que acontece na terra é um reflexo do mundo espiritual. Eu abri o ventre desta igreja para gerar filhos e filhas. Essa pessoa que está na sua mente, que está morta lá fora, sim, eu vou ressuscitar ela, eu vou trazer vida a ela. Muitos dizem que ela já está morta, muitos dizem que ela já não tem mais jeito, mas através da sua intercessão, através do fogo que eu coloco no teu interior, eu vou ressuscitar os mortos nessa cidade. Assim diz o Senhor: eu vou trazer vida. Ei, Ezequiel, acaso esse vale de ossos secos pode voltar a viver? Você vai ver, igreja, que nós não precisamos de um governo a nosso favor para que milagres aconteçam. Não, nós não precisamos de uma bancada no plenário, de uma Câmara de Deputados, de senadores ao nosso favor. Ao nosso favor está o Senhor, o Deus dos exércitos. Esse é o seu nome. Assim diz o Senhor, igreja. Eu fui com Gideão, eu fui com Josué, eu fui com Elias, sozinho, contra mais de 400 profetas de Baal. Você acha que é um partido que vai te parar, igreja? Sinta o fogo nos teus ossos, igreja. Não deixe a tua alma, filha minha, te enganar no dia de hoje. Não deixe as tuas emoções governarem o teu dia. Pois eu te constituí como noiva minha. Hoje você é como imatura. Os teus seios ainda são pequenos, o teu útero ainda está em formação, mas dentro de ti existe um DNA celestial e uma capacidade para gerar o avivamento do fim dos tempos. Continue com a mão no teu ventre. Assim diz o Senhor: acaso eu tenho um pacto com tronos corruptos? Acaso eu tenho amizade com as trevas? Filha minha, chegou o teu tempo de debutar no mundo espiritual, de aprender no lugar da dor, no lugar da perseguição,
Até quando, igreja minha, você precisará ver com os teus olhos naturais? Até quando, noiva minha, você precisará de tocar no natural? Levanta-te, levanta-te, chegou o teu tempo. É chegado o tempo do fim. Eu posso sentir o cheiro de nardo puro dos cabelos brancos do noivo. Eu posso ouvir os passos dele em direção à terra, em direção a ti, igreja. Eu posso ouvir o galopar dos cavalos do exército celestial em direção à terra. Não se distraia, não se distraia. Desde o início desse culto você foi tentado a se distrair com tantas coisas. Uma hora o resultado das eleições, outra hora os barulhos externos, os foguetes, as motos, outra hora os equipamentos e apetrechos. Mas no final eu atraio você para mim, assim diz o Senhor. Eu elimino as distrações. Eu ganho a tua atenção e coloco no teu ventre um filho chamado avivamento. Sim, avivamento é o que está queimando no teu ventre hoje. Glória, coroa sobre a dama. Richobi canto mais, cidade, glória na lama. Com as coisas deste mundo. Coloque os teus olhos no céu.
som da tua igreja apaixonada, fascinada por ti. Esse é o som da tua noiva, esse é o som da tua igreja apaixonada. Não está distraída, fascinada. Se você entende isso no teu espírito, se coloque de pé. Eu disse que eram 3 mulheres. A geração passada. Outra igreja é a que nasceu, mas ainda não tem seios de mulher, ainda não tem corpo de mulher, ainda não tem mente de mulher, ainda é imatura, não sabe muito bem a sua identidade, que se perde nas distrações. Não existe pessoa mais distraída do que uma criança de 12 anos. Mas ainda existe uma igreja, que é a igreja do dia 30 de outubro de 2022, que está em Lucas 13, versículo 10. Ouça e grave no teu espírito que vai ser lido aqui. Certo sábado, diga comigo, sábado fala de Shemitah. Nós encerramos um Shemitah nesse mês de outubro. Certo sábado, Jesus estava ensinando em uma sinagoga. E ali estava uma mulher. Que mulher é essa? Diga comigo, a igreja. Mais forte, a igreja. E olha só, ela estava num sábado, numa sinagoga, mas tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Você crê em coincidência? Eu não creio. Por que depois de tanto tempo nós vamos voltar a fazer um culto de libertação? É profético. Eu não tinha pensado, eu não fazia ideia disso, mas Deus já tinha plantado no coração do Leonardo, no coração do Douglas. Porque depois de uma palavra como essa, depois de um dia como esse, a igreja vai ser liberta de um espírito que faz isso aqui, ó. Ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Como que é alguém que anda encurvado, igreja? Ó, 18 anos andando. Quando alguém faz 18 anos, o que isso significa? Que ela atingiu uma maturidade. Ou seja, a vida dela era andar de cabeça. Ela conseguia olhar para cima. Quem aqui já travou a coluna aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Você consegue olhar para cima quando você está com a coluna travada? Imagina 18 anos encurvada. Era assim que essa igreja vivia. A igreja de Jesus estava encurvada até o dia de hoje. A igreja de Jesus estava olhando para as coisas da terra, encurvada, procurando estrelas gospel, procurando fazer showzinho na terra, procurando fazer barulho na terra, procurando personagens na terra.
louvada. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela endireitou-se. Imediatamente ela endireitou-se. O que ela fez? E louvava. Coloca aqui por favor, Lucas 13, 14. Lucas 13, 13. 13, 13. Lucas 13, 13. Lucas 13, 13. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a indignado porque Jesus havia curado no sábado. O dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Existem religiosos que não fazem parte da igreja que está se libertando no dia de hoje, que vão tentar encaixotar o que Deus está fazendo hoje. E o Senhor Jesus lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento de estábulo e leva dali para dar água. Então essa mulher, uma filha de Abraão, pastor crente fica endemoniado? Vem aqui amanhã para você ver. Vem aqui nos dias de libertação para você ver. Tem crente, irmão, que às vezes pega esse microfone aqui e fica endemoniado. Essa mulher era uma filha de Abraão, mas ela tinha um espírito maligno que estava fazendo ela olhar somente para a terra. Ei, igreja, chegou o tempo, acabou. Chega de olhar para as coisas da terra. Jesus te cura hoje, igreja brasileira, e você agora não vai ter nada na terra para o que se apoiar. Você não vai ter nada na terra para dizer: agora vai acontecer um avivamento, porque eles estão vendo aqui na terra. Não! Chegou o tempo e já é hora aonde a igreja se levantará, se endireitará e olhará para o céu, pois a minha esperança não está em carros ou em cavalos, a minha esperança está no Senhor. Então, essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que a prendia. Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Essa é a igreja da transição. Essa é a geração. Os nossos filhos, escuta isso, eles não vão saber o que é idolatria no meio da igreja. Os nossos filhos, eles não vão saber o que é uma igreja que olha para a terra. Sabe por quê? Porque eles fazem parte dessa igreja de 12 anos. Eles não vão conhecer uma igreja que se vendia por dinheiro ou por prazeres sexuais. Não, eles não vão conhecer isso. Pode anotar o que eu estou dizendo. A verdadeira igreja de Jesus não vai mais escandalizar a terra, como foi de um tempo para cá. Pastores caindo em adultério, homens sendo entregues a pecados obscenos e pecados à mostra para toda a sociedade. Não, a verdadeira igreja de Jesus vai encontrar um caminho de santidade, porque agora ela é liberta. Ela é liberta das coisas que fazem olhar ela para baixo. E agora Jesus está endireitando. Fala assim, ó, estica sua mão para cima, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. E agora ela começa a louvar o Senhor. Comece a louvar o Senhor. Se você já ora em outras línguas, irmão, economize o nosso tempo. Já vai para o fogo e começa a chacar.
Comece a olhar para o alto. Comece a ver a presença dele nesse lugar. Dê lugar ao Espírito Santo agora. Mais do que nunca. É chegado o tempo de você olhar para o alto. Até as referências terrenas ele vai tirar de nós. Ei! Rica e Tomiá. Sim, Deus, tua presença é real. Aqui nesse lugar, tua presença é real. Aqui nesse lugar, abra sua boca e declare: a presença dele é real. A presença é real. Ai, não sei você, mas eu não aguento. Eu preciso me prostrar. Eu preciso me render. Ei, presença é real. Aqui nesse lugar, então adorarei, então louvarei, então me renderei, totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei, totalmente a ti. Se você pode, fique de joelhos comigo agora. Se você pode ser dele agora. Paizinho, papai, nós nos humilhamos nessa noite e te pedimos perdão se de alguma maneira tiramos os nossos olhos do céu e colocamos na terra, se de alguma maneira condicionamos um avivamento a facilidades humanas, se de alguma maneira tentamos forjar um cenário político ideal para esse avivamento, nós recebemos agora. Se isso é um juízo, nós recebemos. Se isto é a tua vontade soberana, nós recebemos. E nós declaramos: a nossa esperança não está em carros nem em cavalos,
A nossa esperança está no Senhor. Se você pode, estenda suas mãos para cá, de joelhos. Eu estou aqui segurando a bandeira do Brasil. E eu digo, Brasil, as promessas que estão sobre ti não estão condicionadas a governos humanos. Pois o Senhor Jesus diz que passará céu e terra, mas as suas palavras permanecerão para sempre. Nós temos, Brasil, tu és celeiro para as nações. Nós cremos, Brasil, igreja brasileira, você é, sim, o útero de um avivamento que vai tomar toda a terra. Sim, nós não abrimos mão das promessas que estão sobre a igreja brasileira. E nesse momento, como povo teu, nós oramos e consagramos ao Senhor o próximo governo que assumirá no dia 1º de janeiro de 2023. Que seja feita a tua vontade na terra como no céu. Nós não queríamos beber desse cálice, mas nós sabemos que não é a nossa vontade que é feita, mas a vontade do Senhor. Nós consagramos a Ti, abençoamos o próximo governo e te pedimos, faça florescer os ramos que ainda estão secos. Traga maturidade sobre a tua igreja. Sim, que caia no nosso espírito o entendimento profético e profundo dessa palavra de hoje. No nome de Jesus. Oh, junto com os querubins cantando santo, junto com os serafins louvando santo, santo é o Senhor. Abra sua boca, igreja, junto com os querubins cantando santo. Este é o som da noiva. Sim, uma noiva quebrantada, uma noiva rendida aos pés de Jesus. Este é o som da tua noiva. Este é o som da tua igreja apaixonada, fascinada por ti. É o som da tua noiva. Este é o som da tua igreja apaixonada, fascinada por ti. Vem Jesus e toma o teu lugar. Vem Jesus
mãos. O amor de Deus e Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com o teu povo aqui, Senhor, e que com toda a tua igreja, com todo o teu povo espalhado na face da terra. Se você crê nisso, levante suas mãos e aplauda o nome dele. Deus te abençoe. Não se esqueça, passe ali em cima no Kids, compre um churrasquinho, abrace pelo menos 5 pessoas, deseje uma semana abençoada, no nome de Jesus, e vamos para cima. Corações apaixonados, corações entrelaçados.